Bem, essa é uma iniciativa criminosa e é um caso de polícia. É um caso de polícia. É um avanço sobre os direitos do cidadão sem ciência alguma. E é claro, a gente está olhando em volta e está vendo que as pessoas estão brincando de totalitarismo. Mas a gente aqui não quer brincar, não. A gente não quer brincar disso, não. Então, isso se o país não tiver abandonado, né, o seu anseio por viver em democracia, isso vai ter que ensejar pelo menos um conflito judicial de cara. E quem aprovou e vier a aprovar, a confirmar isso, vai ter que responder perante a lei, né? O que diz a lei, né? Vamos olhar. Eu acho o seguinte, Adriana, são tantas as dúvidas, eu sei que está proibido perguntar sobre vacina, mas eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, porque eu tenho muitas dúvidas sobre a vacina, né? E eu vou perguntar baixinho aqui para não ferir aí a proibição. Bom, eles estão falando sobre transporte, estão falando sobre escola, né? Justamente onde o próprio Estado de São Paulo está caminhando para o funcionamento normal, com o distanciamento, etc., porque a literatura, a experiência da vivência da pandemia mostra que não é um foco de contágio. Aí você vai passar a exigir cartão de vacinação? Não, isso aí tem um outro interesse por trás, e isso é caso de polícia. Caso de polícia. Agora, eu tenho muitas perguntas. Eu quero saber o seguinte: a esses liberais, todos esses que estão propagando vacina como se fosse uma questão de fé. Vacina é questão de fé ou é ciência? Então, eu quero perguntar o seguinte, como a Ana já mencionou. Possibilidade de efeitos adversos, potencialmente letais, como alertou o Dr. Anthony Wong, toxicologista da USP, né? Para quem já teve a Covid e for vacinado, né? Isso está sendo monitorado? Cada vacinado está tendo a sua imunologia checada? Ou não? Ou está indo na sorte? Ok, a gente sabe que pessoas morreram depois de tomar a vacina. Não sabe? Isso não é uma acusação, a gente tem que estudar. Se não estão aferindo a situação imunológica daqueles que estão se vacinando, eles podem ter tido a Covid sem saber, sem sintomas, e isso é potencialmente letal, segundo alguns médicos respeitáveis, como o falecido Dr. Anthony Wong. Então, será que isso já provocou alguma morte? São perguntas. Muitas perguntas, Adriana. O que aconteceu, eu gostaria de saber, o que aconteceu no Chile e no Uruguai? O Chile e o Uruguai, dois dos países mais vacinados do continente, que, de repente, coincidindo com a vacinação em massa, passaram a estar entre os piores na resposta à pandemia no continente. Há uma coincidência entre uma coisa e outra? Onde esteve a eficácia e onde esteve a segurança da vacina? Eu não sei, mas eu quero saber. Eu preciso saber. E o mundo e a humanidade precisa saber, se quiser tratar a vacina como ciência, não como fé. Porque a Suécia, proibida a Suécia também, na chamada segunda onda, com um percentual de vacinação muito abaixo do Reino Unido, manteve a sua curva de infecção e de óbitos por milhão também bem abaixo do Reino Unido. Que papel a vacina desempenhou nisso? Eu quero saber. E o Texas, comparado com outros estados, sem lockdown, com percentual de vacinação abaixo de muitos outros estados e com resultados melhores na pandemia? Eu quero saber. A gente passa para a questão do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e lá no CDC existe uma quantidade bem grande de relatos de efeitos adversos e óbitos após a vacina. Isso precisa ser estudado. Qual foi a conclusão? Chama-se Vaccine Side Effects. Vaccine Side Effects Report System. É um sistema de relatório para aqueles que sofreram reações adversas ou vieram a óbito. Tem muitas notificações lá.
Estas vacinas foram feitas em meses, ou seja, elas estão sendo desenvolvidas na população. Nós vamos saber que vacinas são essas justamente a partir do estudo dessas reações, infelizmente, direto na população e não nos estudos dos laboratórios. Qual é o resultado? Já foi feito esse estudo? A gente precisa saber, porque quem se vacinar vai precisar dessa informação. Então, temos diversos problemas desse tipo, né? Nós temos os casos, por exemplo, de vacinas que foram suspensas por provocar coágulos, coagulação e possivelmente trombose. Vários países suspenderam vacinas por isso, não foi? E aí, como é que ficou isso? Qual é o percentual? Qual é o risco? A Anvisa vai passar este alerta para quem se vacina? Qual vacina pode provocar isso? Ou vai na sorte também? Corre aí. Vacina, a palavra vacina não quer dizer nada. Eu quero saber, por exemplo, por que laboratórios pleitearam a imunidade judicial em relação aos efeitos adversos. Então, do que se trata? O laboratório tem algo a temer e o vacinado não tem nada a temer? Então, nós sabemos, Adriana, que são muitas as perguntas. Nós sabemos, por exemplo, que em relação à obrigatoriedade da vacina, a taxa de letalidade não está estabelecida, ela está sendo aferida, mas os dados a que se chegou até agora não indicam a necessidade de vacinação universal. Onde é que está esse dado nessa conversa de obrigatoriedade? Quem está propondo obrigatoriedade sem essa fundamentação científica precisa ser questionado na justiça. Então, o que a gente tem, dados do epidemiologista John Ioannidis, de Stanford, são os mais confiáveis, indicando uma taxa de letalidade que, se protegidos os grupos vulneráveis, que são identificáveis, absolutamente não seria necessária a vacinação universal, portanto, muito menos obrigatória. Onde estão esses dados? Nós vamos sair vacinando assim à galega? Isso é uma experiência o quê? Mística. Nós sabemos também, virologistas importantes alertando para situações que a gente não sabe se são corretas, mas que precisam ser checadas. É ciência ou não é ciência? Ou é obscurantismo? Então, tem virologistas importantes dizendo que a vacinação em massa durante uma pandemia pode potencializar variantes, não tem? Pois é, cadê a resposta científica a isso? Eu não quero afirmar isso. Eu também quero uma boa vacina. Mas a boa vacina se faz com ciência. Então, onde está a refutação científica ao alerta desses virologistas? Ou a refutação é só censura? Se a refutação é censura, a gente não pode estar mais numa democracia. A gente está numa experiência de imposição. Essas perguntas precisam ser respondidas para a gente saber que vacina é essa, a eficácia e saber também, Adriana, a intenção de quem está propondo desta maneira, na marra.